Então vamos lá, a gente vai falar aí agora do capítulo 6 de História 2, o feudalismo, a construção do feudalismo, né? Então, pessoal, o feudalismo é como se chama o sistema econômico da Idade Média, não é isso? Baseado aí na produção agrícola de subsistência, né, nos laços de servidão, e por aí vai. A gente, né, tem um período da Idade Média que vai do século V ao XV, né, cerca de 1000 anos, e a gente divide esse período em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, né? A Alta Idade Média é o período inicial, onde as características feudais são mais nítidas, né? E na Baixa Idade Média, onde essas características se consolidam e ao mesmo tempo entram em declínio, né? Então, o feudalismo é um sistema político, econômico e social que predominou na Idade Média, do século V ao XV, e que baseava-se em relações servis de produção, né? Então, o feudalismo é um sistema econômico da Idade Média, né, que se caracterizava pelos laços de servidão, né, para garantir a produção agrícola. Origens do feudalismo. As invasões bárbaras ao Império Romano, né, que possibilitaram o surgimento desse sistema de produção que é o feudalismo. E são os bárbaros digamos assim, os maiores, aqueles que mais contribuíram para que esse sistema surgisse, porque eram eles que tinham uma produção agrícola de subsistência. Em Roma se tinha um comércio muito grande, né? Se tinha uma diversidade de atividades econômicas muito grande. Os bárbaros que tinham uma produção agrícola basicamente de subsistência. Bárbaros eram os povos que viviam além das fronteiras do Império Romano, né, que não tinham a cultura romana e que por isso eram considerados inferiores. A situação agravou-se no século IV, quando os germanos migraram para o interior do Império Romano, fugindo dos hunos, e aí a desintegração total do Império Romano em 476 d.C. A gente já tinha falado disso, né? Eu também fiz questão de chamar a atenção que o feudalismo e a Idade Média, não é toda ela, não só o sistema de produção, é caracterizado por uma mistura de elementos da cultura romana, né, com a cultura dos bárbaros. Então, é uma mistura de elementos romanos e elementos germânicos, né, que são germânicos são aqueles que são os bárbaros que mais invadiram o Império Romano, embora também tenham vindo, né, bárbaros que não fossem germânicos, como eram os casos dos hunos. Aí vamos ver aí a contribuição dos romanos, né, para a formação do feudalismo. A Vila Romana, né? O que era a Vila Romana? Eram senhores romanos que abandonaram as cidades e foram para os seus latifúndios no campo, dando origem aos feudos medievais, né? E aí, quando esses senhores romanos iam para suas terras no interior, eles acabavam tendo uma necessidade de trabalhadores para trabalhar nas suas terras. E a gente tem que lembrar que o escravismo em Roma já estava em colapso praticamente total, né? E aí quem vai trabalhar nessas terras são pessoas livres que se submetem à autoridade desses senhores, se tornando colonos deles, né? E aí esse colono é basicamente a mesma coisa que o servo medieval, ok? O colonato. Muitas pessoas foram buscar proteção e trabalho nas terras dos grandes senhores. Para utilizar esta terra, deveriam ceder metade do que produziam ao proprietário, além de pagar vários outros tributos. Não era só isso não era só a metade da produção e estava tranquilo não. Além disso, tinham outras questões, né? Vários outros tributos. Agora a contribuição dos bárbaros, né? A atividade agropastoril, atividade básica desses povos, sobretudo a atividade agrícola de subsistência, mais do que a pecuária, ok? O comitatus, né, que é aquela relação de dependência que os germânicos tinham entre os nobres, né, a relação de dependência fundamentada no princípio da fidelidade, ok? Guerreiros juravam defender seu chefe, este os equipava. Então, o vassalo medieval é a relação de suzerania e vassalagem, melhor dizendo, né, da Idade Média, é
tem sua origem nesse sistema aí que a gente chama de comitatus, ok? Já o beneficium, né, que a gente ainda não havia falado, é também um sistema germânico que vai dar origem, né, ao feudo. O beneficium é a terra que o nobre maior cedia, né, ao nobre menor. Então é uma recompensa que os chefes militares davam aos seus guerreiros após obterem alguma conquista, né? Só que no caso da Idade Média, o benefício, o feudo, era concedido no ato da cerimônia que estabelecia a relação de fidelidade entre esses dois nobres. Existia uma cerimônia para, como é que eu posso dizer, oficializar a relação de suzerania e vassalagem, que era chamada de homenagem, ok? Então, o benefício era uma recompensa que os chefes militares davam aos seus guerreiros após obterem uma conquista, mas no caso da Idade Média, essa recompensa, essa terra já era dada no ato da relação de suzerania e vassalagem. O direito, né, dos bárbaros, sobretudo os germânicos, era um direito que a gente chama de consuetudinário, né? Ou seja, as leis não precisam necessariamente estar num papel ou serem sancionadas ou promulgadas. Os costumes transformam-se nas leis. Então, diferente dos romanos, eles não tinham código de leis escritos, né? E aí isso gerava um problema, porque de vez em quando, óbvio, né, alguém cometia algum ato que não era costumeiro, né? E aí por isso não tinha uma punição já estabelecida, e aí era comum que os bárbaros definissem esses julgamentos, quando não havia um precedente para julgá-los, né, no combate, na guerra. Okay? Então, se estabelecia um duelo onde a pessoa iria lutar, e aí aquele que fosse vencido, aquele que fosse derrotado, era tido como o culpado, né? Isso, inclusive, vai transpor, né, vai se transpor para a Idade Média. Eu já devo ter comentado isso no vídeo anterior, né? Agora vamos falar aí da organização econômica dentro do feudalismo, né? Havia uma imensa propriedade rural governada pelo senhor feudal, ok? A terra era uma condição de prestígio, era uma condição de status e também era uma fonte de riqueza. Então, quem era rico na Idade Média? Aquele que tinha mais terra e também aquele que tinha mais servo, né? Mas sobretudo mais terra, ok? A economia era amonetária e de subsistência, né? Ou seja, quase a monetária não havia o uso de moeda. A moeda foi praticamente sumindo da Europa no início, né, da Idade Média, ou seja, na Alta Idade Média. E a economia passou a ser de subsistência, né? Primeiro porque os bárbaros estavam ainda atacando e as pessoas estavam enclausuradas nos feudos. Então não havia o porquê, mesmo que houvesse como produzir em grande quantidade, não havia o porquê ficar produzindo para estabelecer comércio com outros feudos, porque sair de um feudo para o outro era muito perigoso. Além disso, as ferramentas que se usavam para a produção agrícola eram muito primitivas, né? E por isso a produção não era em grande quantidade. Também tem a ver com a questão da própria contribuição bárbara, né? Eles tinham uma produção de subsistência, eles não tinham uma produção voltada para o comércio, ok? Então a economia era a monetária e de subsistência. Só vai haver excedente de produção e um renascimento do comércio e do uso de moeda na Baixa Idade Média, no final da Idade Média. Agora vamos ver aí como é que era dividido o feudo, né? O feudo era dividido em basicamente 3 territórios, 3 regiões: o manso senhorial, o manso servil e o manso comum, ok? O manso senhorial ficava, né, era a região do feudo onde ficava o castelo, e eram terras de uso exclusivo do senhor feudal e de sua família, ok? O manso servil eram as terras utilizadas pelos camponeses, pelos servos, para fazer a produção agrícola. E as terras comunais eram terras que podiam ser utilizadas tanto pelos senhores feudais, né, tanto pelo senhor feudal, melhor dizendo, e pelos nobres,
tanto quanto pelos servos, né? Só que quem podia caçar nas terras comunais eram apenas os nobres, ok? Porque também era uma forma de treinar para o combate. Os nobres deviam estar em constante treinamento, beleza? Estou parando aqui porque eu tive que responder o chat, né, da aula. Então, as terras comunais eram áreas que podiam ser ocupadas tanto por nobres quanto por camponeses, só que apenas os nobres podiam caçar. Então, essa aí é mais ou menos como seria um feudo, né? Um manso servil, um manso senhorial, lá onde está o castelo, o manso comum, né? Que era uma área de bosque e tal, que só podia ser usada para caça pelos nobres, até porque não seria interessante dar aos servos a habilidade militar. Se eles fossem bons na caça, né, eles também seriam bons na guerra e poderiam fazer rebelião. Ah, professor, mas a relação de servidão não era um consentimento? Era, né? Mas é claro que diante das condições pesadíssimas de vida de um camponês, de um servo, era comum e era possível que eles também fizessem rebeliões contra a nobreza, ok? Isso não era absolutamente incomum, não. A organização social, né? A sociedade medieval era uma sociedade estamental. O que quer dizer isso? É uma sociedade dividida em estamentos, né, em classes sociais que não mudam, né, ou raramente mudam, né? A gente vai ver por que raramente mudam, né? Onde cada grupo tinha a sua função específica. Então, a sociedade medieval é uma sociedade estamental, e aí a classe social de cada indivíduo está ligada à sua condição de nascimento. Se nasceu camponês, você vai morrer camponês. Se nasceu nobre, você vai morrer nobre. O nobre tem uma exceção, porque para ser parte, né, do clero, tinha que ser da nobreza. Então, se você nasceu um nobre, ou você vai continuar sendo nobre, ou você vai virar um membro da igreja, ok? Mas você nunca vai virar um servo, e um servo nunca vai virar um nobre, né? Beleza? Então, a gente tem uma sociedade dividida em três grupos: clero, nobres e servos, né? O clero são todos os representantes da igreja, que tinham um enorme prestígio. A igreja acabava sendo a instituição mais poderosa da Idade Média. Mas por quê, professor? Você pode pensar assim, mas por quê, professor? Porque quem mandava no feudo era o senhor feudal. Por que era a igreja que estava no topo, né, da pirâmide social? Porque o senhor feudal, ele manda no seu feudo. Ele é digamos assim, o chefe absoluto do seu feudo. Só que a igreja, ela tem terras e tem prestígio, né? Não só terra, não é só em um feudo, são em vários feudos, em praticamente todos os feudos da Europa, ok? Então a igreja, reunindo seu poder em cada feudo, acabava sendo a instituição mais poderosa da Europa e era a instituição que dava unidade, digamos assim, né, política à Europa, quando ela, nessa época, era caracterizada, e isso é bom frisar, pela fragmentação política. Okay? Então, na Idade Média, enquanto não havia, ou quando havia era numa região muito pequena ou outra por uma duração pequena, não havia uma centralização política. E aí o que dava unidade a esses povos europeus era a religião, era a igreja. Okay? Nobreza. Eram os responsáveis pela segurança, composta principalmente pelos senhores feudais, e os servos, que eram a maioria da população, trabalhavam e produziam as riquezas. E eram os caras, naturalmente, que mais se ferravam dentro dessa sociedade, porque tinham que trabalhar e pagar diversos tributos à nobreza e até à igreja. Ok? Lembrando que a produção agrícola naquela época, sobretudo na Alta Idade Média, nos primeiros 5 séculos da Idade Média, era muito pequena, era muito insuficiente, digamos assim, né? As técnicas que se utilizavam para produzir os alimentos eram muito primitivas e isso fazia com que a produção fosse muito baixa. Então era comum que os servos, né, tendo que pagar diversos tributos à nobreza e à igreja, muitas vezes ficassem com fome, né, vivessem períodos de escassez de alimentos, né, e a penúria, né, a pobreza, era uma coisa constante na vida desses sujeitos.
Então a gente tem aí uma espécie de pirâmide social, né, onde o clero está no topo, a nobreza está no meio e os servos estão embaixo, né? E essa pirâmide social era legitimada pela igreja, a igreja que defendia a ideia de que era natural, de que era compreensível que essa sociedade tivesse dividida assim, ok? Inclusive pregando a ideia de que os servos não deviam se rebelar porque eles cumpriam uma função importante, né? E aí eles comparavam inclusive com a Trindade, né? Diziam que assim como a casa de Deus, né? Ou seja, a instituição divina é dividida em três partes, porque para o cristianismo existe uma divisão da personalidade de Deus, né? Não sei se é exatamente a personalidade, mas enfim, existe um Deus que se divide em três, digamos assim, né? Digamos assim, tá, pessoal? E aí eles também entendiam que a sociedade era natural a divisão dela em três partes, ok? Além dos servos, né, terem que pagar metade da produção deles para os nobres, né, eles tinham vários outros tributos, né, vários outros impostos que deviam pagar, né, aí a gente vai falar alguns deles. A corvéia, né, era o trabalho gratuito dos servos na agricultura, ok? Então, não só na agricultura, também tinham que trabalhar em outras atividades, né? Quando, por exemplo, sei lá, uma ponte caía, né? Ou o castelo deu uma infiltração, eles também tinham que prestar serviço para os nobres nesses aspectos. Banalidades era um imposto pago pela utilização de ferramentas do feudo, né? Uma coisa banal, né? Eu costumo pensar sempre assim, uma coisa banal. Você pegou um camponês, pegou, sei lá, a enxada ou a foice ou a lança dos nobres, ou usou o forno que está lá no manso senhorial. Ele tem que pagar um imposto por isso, a banalidade, ok? A talha, que é uma porcentagem, quase sempre a metade, entregue ao senhor feudal, é o principal imposto, né, pela produção no manso servil. Então, a talha é o principal imposto. E é tido muitas vezes como se fosse um único, e não é. Ok? A mão morta, que era o imposto, no meu entendimento, mais bizarro, né, porque, por exemplo, eu sou um camponês na Idade Média e meu pai morre, né? E aí, meu pai tinha, sei lá, uma calça, uma bota, uma enxada e uma foice. Esses bens dele não passam automaticamente para mim, né? Para que eu possa herdar esse bem do meu pai, eu tenho que pagar um imposto chamado mão morta, ok? Então, era um imposto pago pela morte do chefe da família, né? Se caso continuassem, né, esses herdeiros desse sujeito utilizando as terras e as ferramentas que eram dele, ok? Captação era um imposto anual pago individualmente ao senhor feudal, ok? Por pessoa, ok? E os servos também eram obrigados a prestar serviço militar em caso de guerras e dar hospitalidade ao seu senhor. Então, a função dos servos era produzir, mas no caso de uma guerra generalizada, eles também iriam para a batalha, além de dar hospitalidade ao seu senhor, inclusive abrindo as suas portas, a porta da sua casa, para que os vassalos do seu senhor morassem, né, se hospedassem durante a batalha, ok? Vida boa era a vida da nobreza, né? Eu costumo dizer que, para ver na Idade Média, o melhor era ser nobre ou membro da igreja. Ser servo quase sempre era uma furada, né? A Igreja Católica reforçava: o papel da nobreza é a proteção material da sociedade. Relações de suzerania e vassalagem. O suzerano era o nobre que doava um benefício, né, o feudo, a um outro nobre. O vassalo era o nobre que recebia o benefício e fazia um juramento de fidelidade ao suzerano. Ok? Inclusive, no exercício que eu corrigi agora há pouco para vocês, pedi essa diferença da relação de suzerania e vassalagem e da relação da servidão. Lembrando que a relação de suzerania e vassalagem é entre dois nobres, a relação de servidão é entre desiguais. Ok? E a função da Igreja Católica, qual era?
né? A gente já viu que a igreja ela desempenhava uma função muito importante, que era de agregar esses povos, né? Então, se na Idade Média a política era caracterizada pela fragmentação, né, política, é, é a Igreja Católica que vai dar uma unidade à Idade Média, ok? A Europa feudal, melhor dizendo. Então, o senhor feudal tinha um poder local, o rei, na prática, tinha poderes limitados, já a igreja tinha o poder universal. Então, existiram reinos durante a Idade Média. O reino dos francos foi um deles, né? Eles quase sempre tinham pequena duração, porque a própria prática dos germânicos de dividir o poder entre os nobres, né, favorecia a fragmentação política, né, e favorecia a vida curta desses reinos. Mas existiram alguns reis na Idade Média, né, alguns reinos inclusive. Só que, na prática, quem tinha o poder dentro do feudo era o senhor feudal, né? E a igreja ela tinha o poder praticamente em toda a Europa, determinando o que era certo, o que era errado, determinando as suas concepções de mundo, né? E por isso que a gente pode afirmar que a sociedade medieval era uma sociedade teocêntrica, porque pensava praticamente tudo a partir da religião, né? A partir de Deus. Tranquilo? Inclusive, vou ver se eu disponibilizo um texto para vocês sobre a Inquisição, que era aquele tribunal da igreja que atuou, né, sobretudo na Baixa Idade Média, sobretudo não, na Baixa Idade Média, porque ele foi criado na Baixa Idade Média, para conter, né, os movimentos heréticos. A gente vai ver o que eram movimentos heréticos, mas brevemente eram movimentos que questionavam a doutrina oficial da igreja. Ok? A igreja era proprietária de um terço das terras da Europa e por isso que ela era muito poderosa, não era apenas o poder ideológico que ela exercia, né? Era também um poder econômico, ela tinha muitas terras e isso fazia dela e faz ainda da igreja uma instituição muito rica, né? Que inclusive, não sei se vocês sabem, a igreja tem um banco, né? O Banco do Vaticano, e influenciava a vida e o comportamento das pessoas, ok? Então, é praticamente impossível que na Idade Média se pensasse de forma desvinculada da igreja, ok? Não existia Google, não existia TV, não existia uma outra forma de explicação do mundo, da realidade, né, que não fosse uma explicação religiosa, né? Então, eles viviam, o homem medieval vivia no teocentrismo, ok? Ou seja, não é que Deus está no centro do mundo, no centro físico, mas Deus no centro do pensamento humano, ok? Então todas as explicações se pautavam na religião, né? Em Deus, na fé. Deus era o centro do universo, Deus era a explicação para todas as coisas. Agora a organização da igreja, né? Para a gente terminar aí eu vou terminar no próximo slide e vou deixar o texto da Inquisição para vocês. A organização da igreja, né? O clero, os membros da igreja eram divididos em clero secular e clero regular. Inclusive tem um filme que eu indico, né, para que para que vocês vejam como era a atuação da igreja na Idade Média, mas aí tem que ver a classificação indicativa do filme, que é O Nome da Rosa, né? Um filme bastante antigo e bastante respeitado aí pelos professores de história, pelos críticos de cinema e tal, que retrata aí como teria sido a Idade Média. Então, o clero era dividido em clero secular, né, que eram aqueles que viviam em contato com os fiéis, né, tipo, o cara que é da igreja, mas que podia sair da igreja, podia falar com as pessoas e conviver com as pessoas que não eram, né, exclusivamente membros da igreja. E o clero regular, né, é aquele cara que vive em convento, que vive em mosteiro, né? Por exemplo, o pessoal aqui, Itaipuaçu, inclusive, tem, se eu não me engano, tem uma toca de Assis, né? Os franciscanos, né? Porque são, digamos assim, seguem o exemplo de São Francisco de Assis, eles, se não estou enganado, são parte do clero regular, porque vivem, né, em função da igreja, da religião, né, dentro dos mosteiros, ok?
Agora, aquelas pessoas da igreja que podem exercer funções fora da igreja, que não precisam ficar apenas vivendo lá em função da igreja, elas são um clero secular. Mas essa divisão aí era uma divisão da Idade Média, não é usada para hoje, não. Ok? Então, seria incorreto eu falar, por exemplo, que hoje o franciscano é parte do clero regular e outro sujeito não é. Ok? Só foi um exemplo. Ao clero regular coube a conservação de importantes manuscritos gregos e latinos, né, preservando a cultura da antiguidade clássica. Então, no filme O Nome da Rosa, inclusive, fala aí, né, de como era preservado o conhecimento, os saberes na Idade Média. Quem queria, por exemplo, eu gosto de ler, não é? Eu acho que todo professor de história gosta de ler, mas enfim. Se eu fosse um homem medieval e quisesse ler um livro, eu teria que ter muito dinheiro para pagar, né, um monge copista para que ele produzisse uma cópia de um determinado texto que eu quisesse ler. Então ele ia ficar lá, trancafiado, né? Tinham muito problema de vista nas costas, por conta de ficarem inclinados na mesa o tempo todo, transcrevendo letra por letra o texto que eu quisesse ler. Então vamos imaginar que eu quisesse uma Bíblia. Primeiro que eu ia ter que pagar uma grana violenta para que o monge copista fizesse, não é, a transcrição desse texto, que ia demorar muito também, né? Então eram esses sujeitos que faziam esses textos, os monges copistas. E graças a eles, né, a gente tem aí um relativo conhecimento sobre a Idade Média, inclusive graças a ele que se preservou muitos textos da Antiguidade Clássica, né, da Grécia e Roma, na Idade Média, só que no filme, inclusive O Nome da Rosa, vocês vão ver que esses textos eles ficaram restritos, né, restritos ao alto clero, ok? Praticavam o canto gregoriano, né, que é tipo aquela ópera, né? Posso estar cometendo um crime fazendo uma comparação equivocada, mas é tipo uma ópera da igreja, muito bonito, eu acho também, né? E a igreja monopolizava a educação e a cultura, ok? Então, quando você, por exemplo, queria saber de alguma coisa que estava acontecendo no mundo, né, sei lá, um monte de gente está morrendo com uma nova doença, como é o caso agora, infelizmente, né? As explicações para esse evento vinham de onde? Da igreja. Então as pessoas iam à missa e aí dali elas iriam ter, digamos assim, as últimas informações do que estava acontecendo. Assim a igreja monopolizava a educação, a cultura e a informação de forma geral, né, moldando o pensamento. É claro que ela não obrigava efetivamente, né, as pessoas a pensarem exatamente como ela, mas ela determinava, né, o roteiro, a forma de pensar, né, ela condicionava a forma de pensar. Existiam pessoas que discordavam da igreja, mas por sua vez também encontravam problema, né? Então ela não obrigava, mas obrigava ao mesmo tempo, porque aqueles que não pensavam de acordo com a igreja iam ter sérios problemas. A organização da Igreja Católica. Os monges responsáveis pela cópia à mão de livros eram chamados de copistas, já falei, né? As universidades surgiram na Baixa Idade Média, no século XI ao XV, né? Eram mestres e estudantes em torno de uma cidade específica, destacava-se pelo ensino de determinada disciplina. Então, pessoas se reuniam em uma determinada cidade para debater, né, um determinado assunto e daí surgiram as universidades, no final da Idade Média. Oxford, na Inglaterra, e Coimbra, em Portugal, são instituições desse período. Então, imagina a moral de estudar em Coimbra, lá em Portugal. E aí está uma imagem, né, de como seria a vida de um monge copista. Vejam aí os rolos de papel, né? O cara não era uma caneta esferográfica que o cara podia escrever sem parar, ele tinha que ficar molhando, né? No frio ele tinha que colocar tinta em cima de uma vela para que ela não derretesse. No escuro era muito difícil enxergar, então eles forçavam muito as vistas. Muitas vezes dormiam, né, em cima do que estavam produzindo, e aí, como era comum usarem velas para aquecer a tinta, para aquecer a própria mão, também era comum que ocorressem incêndios. Enfim, a vida desses sujeitos não era nada confortável e foi graças a eles que a gente tem
hoje uma série de conhecimentos sobre esse período. Enfim, o vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, e aí eu vou parar por aqui e já posto para vocês. Qualquer dúvida é só falar aí, pessoal.